Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Pessoal, hoje, excepcionalmente, corriqueiramente, estamos gravando na sexta, excepcionalmente na sexta-noite, mas a turma tem acesso a essa nossa conversa no domingo de manhã, portanto, bom dia. Bom dia. Bom dia, boa noite, boa tarde, porque tem dia, cada um vê num horário, né? O Eustáquio, a gente estava brincando aqui antes da gravação, o Eustáquio está umas vestimentas fantásticas, né? Esse coletinho escuro contrastando com a camisa clara, verde. São as orquídeas atrás aqui. Orquídeas. Olha só, pessoal, semana movimentada, muitas pesquisas. O Eustáquio publicou um artigo muito interessante. Eu espalhei, viu, Taquinho, seu artigo. Mandei aí, inclusive, para figuras aí importantes da política brasileira. E fala um pouquinho do seu artigo, é bem interessante, sobre a religião, né? O seu artigo viralizou, né? Eu acho que isso é legal que seja dito aí para o pessoal que nos acompanha, né? Não, o artigo é o seguinte, porque em 2018, logo depois das eleições, eu fiz um artigo mostrando que o voto evangélico foi decisivo para a eleição de 2018 e os 11 milhões de votos que o Bolsonaro deu sobre o Haddad, ele veio basicamente do setor evangélico. Por quê? Porque o Haddad empatou entre os católicos, ganhou de pouco entre as religiões de matriz africana e entre os sem religião, e perdeu de muito entre os evangélicos e entre os espíritas, né? Mas como o evangélico tem um peso maior, então os 11 milhões de votos do Bolsonaro, eles vieram basicamente dos evangélicos. As pesquisas atuais, elas estão mostrando que o quadro virou, porque o Lula empata com o Bolsonaro, nesse cenário, né? Lula-Bolsonaro em 2022, o Lula empata nos evangélicos, né? Pequena margem ali, mais ou menos, tal, e está dando uma lavada entre os católicos, tá? E também está ganhando entre os espíritas. E ele já sempre tem mais voto entre as religiões de matriz africana e entre os sem religião. Então, mas como os católicos ainda são maioria do eleitorado, pela pesquisa Datafolha, 50% do eleitorado, né, uma lavada do Lula entre os católicos coloca ele muito na frente. E aí eu acho interessante desse processo é o seguinte, é que vários pesquisadores estão mostrando que vários setores, né, do eleitorado evangélico e de lideranças evangélicas estão abandonando o barco do Bolsonaro. E os católicos já abandonaram. A força do Lula entre os católicos é impressionante. Ou seja, eu acho que esse discurso radical, né, de lideranças tipo, por exemplo, Malafaia, isso está assustando, né, o eleitorado católico e está assustando até uma parte do eleitorado evangélico, né? Então, por isso que o artigo fala que o voto católico vai ser decisivo na eleição de 2022. Não, muito legal. Deixa eu só fazer uma interpretação, Eustáquio, do seu artigo. É o seguinte, como eu olho a opinião pública, né? Você tem diferenciais entre grupos, tá? Então, você identificou os dois artigos. O que eu acho que liga o seu artigo de 2018 de agora? Existem diferenciais entre grupos e existe o movimento geral do eleitorado. Então, esse movimento geral do eleitorado acontece respeitando os diferenciais entre grupos. Então, evangélicos são mais conservadores, tá? E vão votar em maior proporção em candidatos conservadores. Aí, em 2018, eles deram uma surra no PT e agora empata. Por outro lado, católicos são menos conservadores, tá? Comparando com os evangélicos. Então, em 2018, que o PT estava mal, houve empate, e agora que o PT está bem, o católico dá uma surra a favor do PT. Então, veja, com isso eu concilio a tua análise com essa visão, quer dizer, porque nos Estados Unidos é semelhante, quer dizer, os sem religião, as pessoas sem religião são pessoas que, em geral, votam em maior proporção na esquerda,
as pessoas que têm religião, mas praticam menos, votam um pouco mais na esquerda, as pessoas que são evangélicas e praticam mais, votam mais na direita. Isso acontece, os mais religiosos em todo lugar do mundo, eles votam mais na direita. A religião é uma força conservadora, ela por definição, né? A religião tem uma regra e todo mundo tem que seguir a regra. E ela é contra a subversão da regra. Então, isso é ser conservador, né? Então, eu acho muito interessante. O que você está mostrando é que, dependendo de onde vai, né, para onde vai todo o eleitorado, essas segmentações, você pode identificar uma vantagem numa ou noutra segmentação. Acho muito legal isso. E o que é interessante também é o seguinte, a gente lembrar que eles se uniram, né, particularmente se a gente olhar, porque nos protestantes também tem uma divisão dos neopentecostais, você tem uma segmentação ali dentro, né, mas as grandes forças, né, particularmente as grandes forças neopentecostais, se uniram na eleição de 2018, né, mas elas nem sempre estiveram unidas. É meio normal essa fragmentação entre eles no momento anterior, e parte deles já estiveram com o PT, né? Já estiveram com o PT em vários momentos, com o Lula em vários momentos. Então, talvez tenha sido um realinhamento daquele momento, uma retomada ao que foi, claro, sempre com confirmando essa coisa que o Alberto está falando, as pesquisas, né? Ou seja, quando você tem um movimento favorável a um candidato, favorável ao Lula, né? Tem uma brincadeira, uma vez um deputado falou que o poder é afrodisíaco, né? Ou seja, todo mundo quer estar no segmento e que vai ganhar. Então, é um atrativo para que se olhe para lá. Então, é bastante interessante isso que você coloca, Eustáquio. Eu acho que a força da religião, ela é relativa. Ela tem força, mas eu costumo relativizar. Em 2018, nós tivemos um cenário completamente atípico. E esse cenário atípico possibilitou que essas lideranças neopentecostais tivessem uma força eleitoral que elas nunca tinham tido, né? Eu acho que essa cena ela aconteceu em 2018. Eu creio que foi um pico de febre, né? Esse pico de febre tende a passar, e eu creio que a situação se normaliza em 2022, né? E a conta, né, para você ganhar a eleição vai ser feita como foi feita em 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, né, que aí o PT tem que fazer o quê? Tem que pelo menos empatar no Sudeste, né? No Sul, no Centro-Oeste e no Nordeste, no Norte, sempre teve dificuldade, né? Mas o problema foi no Sudeste. No Sudeste, São Paulo, no Triângulo das Bermudas ali, São Paulo, Rio e Minas Gerais. Quer dizer, eu acho que o PT se recuperou bem. Essa pesquisa que saiu agora aí mostra que o Lula está ganhando em São Paulo, né? E, então, é isso que o Alberto fala. Quer dizer, quando a coisa se normaliza em todos os segmentos, né? A febre baixa entre os evangélicos também. Entra o problema a questão econômica, né? Rocha, tá lá. Agora, de toda sorte, os evangélicos são mais conservadores que os católicos. Então, eles sem dúvida nenhuma, no PT. Tudo bem, Alberto, mas é o seguinte, se o cara está passando necessidade, passando dificuldade financeira, com a crise batendo na porta dele, né, aí ele não vai ficar olhando para a religião para resolver o problema político, né? Diminui essa intensidade. Assim, tem exemplos assim, de pessoas prestadores de serviço, e o cara liga para você pedindo para você adiantar o pagamento dele, porque ele está com dificuldade, né? Gente, trabalhador aí que tem renda de professor de educação física, professor de aula de não sei o quê, esse cara que presta serviço avulso, jardineiro, né? O cara liga pedindo para você adiantar o pagamento, porque ele está com dificuldade de comprar alimento, entendeu? Isso aí, a religião não aguenta isso, não. Eu concordo com o Rocha, só uma minutinho, Luciano, porque eu acho que o decisivo é a economia nesse momento.
porque existe aquele negócio que o Max Weber fala, né, uma afinidade eletiva entre o neopentecostal da teologia da prosperidade e o neoliberalismo, né? Então, o pessoal foi nessa onda, né, do neoliberalismo, de toda aquela denúncia do Estado, o Estado corrupto, ineficiente, etc. Então, houve essa afinidade eletiva ali, né, entre esse discurso neoliberal e neopentecostal. E também o conservador, mas a pauta conservadora ela não progrediu no Congresso. Ela tá de lado. Agora, a economia, ela degringolou totalmente a economia. Então, eu acho que assim, o que está acontecendo é que toda essa esperança econômica que os evangélicos acreditaram, apostaram, e que é até mérito, né, porque eles são ativos nessa parte do empreendedorismo, essas coisas todas, isso aí fracassou. E quando fracassa, ele começa a abandonar esse barco. Então, eu acho que a economia está sendo mais decisiva do que a pauta conservadora. Não sei se a Luciana concorda. Eu diria o seguinte, o Lula vai vir ao Rio se encontrar com as lideranças neopentecostais, né? Está programado de vir aqui. Eu acho que ele não quer pagar para ver, né? Eu acho que ele não vai. A intenção dele é se aproximar do segmento, ou seja, ele vai aproveitar essa oportunidade, que é a oportunidade que a pesquisa dá a ele dividido, tal como o Eustáquio colocou, e para que ele possa conversar com as lideranças e obter o apoio das lideranças. Porque vamos lembrar uma coisa, gente. Essa coisa da religião, ela não se dá só no campo abstrato, não. Ela se dá de maneira muito concreta. As igrejas têm um papel social, de amparo social, muito grande, tem uma capilaridade muito grande. Então, no momento de crise, elas também crescem essa capilaridade no chão de oferecer um bem-estar e tudo mais. Então, é muito importante ficar atento, enquanto uma estratégia eleitoral, eu acho muito importante o Lula ficar atento e fazer esse movimento que ele está fazendo, de garantir o apoio das lideranças religiosas, porque elas têm um papel aí pela frente. Tem que ver o preço que ele vai pagar, né, para essas lideranças aí. Agora, deixa eu falar uma coisa. Porque se ele paga um preço muito grande para essas lideranças evangélicas, ele pode perder em outros lugares. Mas aí, assim, eu não creio que seja uma prioridade. Por exemplo, o PT vai atrás de Silas Malafaia, essas figuras aí. Eu acho que eu posso dizer a você, posso testemunhar que é uma preocupação dentro do PT, e especialmente do presidente Lula, de criar uma narrativa para conversar com esses segmentos da sociedade. E lembrá-los de que a prosperidade deles deu-se muito nos governos do PT, certo? Em cima dos programas sociais, tipo Minha Casa Minha Vida, acesso à universidade, ao Bolsa Família, entendeu? E de alguma maneira, essas figuras, essas lideranças se apropriaram disso, dizendo que era uma questão de mérito, entendeu? E fizeram com que as pessoas, assim, jogaram um pouco de fumaça, certo? Eu acho que há uma preocupação muito pertinente do PT e do Lula de tentar mostrar, fazer ver a eles que o que traz prosperidade é um país bem gerido, bem governado, apoiando as pessoas pobres, né? Segmentos amplos aí dessa faixa de eleitores evangélicos. Eu acho que existe essa preocupação e esse encontro aí que a Luciana se referiu, certamente contemplando essa preocupação. Agora, olha, eu acho também que muita gente carrega na tinta, né, de que os pastores dizem uma coisa e o rebanho vai lá e faz. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo ao contrário. Os pastores vão para onde vai o rebanho. O que aconteceu na crise do segundo governo Dilma, impeachment, PT, o rebanho evangélico se afastou do PT. Né? Sei lá, Dilma também exagerou na coisa lá da defesa da... Roberto, deixa eu dar uma palhinha, não foi só o rebanho evangélico. Vamos lembrar que ninguém foi para a rua para defender a Dilma.
Claro. Você não viu a CUT, Não tem. MST, sabe por quê? Porque a Dilma chamou, no segundo governo, se elege com a proposta de mais Bolsa Família, mais Minha Casa Minha Vida, mais programas sociais, mais inclusão social, e ela chama o Levi para ser ministro, né? Isso gerou um mal-estar imenso Ô, Rocha, na verdade, base, né? Um governo de esquerda não pode fazer o desemprego aumentar. O desemprego aumentou com a Dilma, né? E é simples assim, né? Sei lá quem foi o responsável por isso, né? Mas o eleitor, olha, ela é a presidente, ela não podia ter deixado isso acontecer. E aí o rebanho se afastou. Depois que o rebanho se afasta, os líderes se afastam. Agora o rebanho está se afastando, uma parte grande, metade aí, né? O Eustáquio identificou, do rebanho se afastou de Bolsonaro, né? E aí os líderes também seguem o rebanho. Eu tenho essa visão. Eu acho que Alberto, só o rebanho controla o líder e não o líder controla o rebanho. Só para reforçar o que você está falando, 2 casos, né? O filho do Marcelo Crivella não conseguiu se eleger, né? E com o poder que a Igreja Universal tem no Rio de Janeiro, não conseguiu, e o cara prefeito e o poder da igreja não conseguiu eleger o filho. E o Magno Malta, que estava cotado para ser vice do Bolsonaro, que era uma das maiores lideranças evangélicas, perdeu por comparato, né? No Espírito Santo. Então, assim, eu também concordo com você. Essa questão que o voto evangélico é voto de cabresto, voto de curral, isso é uma simplificação muito grande. Muito grande. Agora, olha só, e tem hoje também, né, que aconteceu ontem um almoço só com 3 pessoas, né, promovido pelo ex-ministro Nelson Jobim. O Nelson Jobim, Lula e Fernando Henrique. Isso passou o dia aí, o PSDB se manifestando, Eduardo Leite meio criticando, né, todos aqueles políticos mais bolsonaristas, ruralistas do PSDB atacando Fernando Henrique. O Aécio criticou. O Aécio, mais ou menos, hein? O Aécio está ali, né? Porque o Aécio é de mim. O Aécio já teve o Lulécio, já teve, como é que foi? Dilmazia, né? O voto na Dilma e na Anastasia. Então o Aécio é diferente. Agora, essa bancada do PSDB de São Paulo é muito bolsonarista, porque São Paulo é muito conservador. E o poder simbólico desse almoço é muito grande. Eu não estou dizendo que vai ter uma aliança PT, PSDB, não é isso. Mas isso sacudiu, né? E eu acho que pode ter consequências, dependendo de como vai ser conduzido. Pode morrer aí, mas pode ter consequências, é ou não é? Eu, quando visitei o Lula no dia 9 de março, depois daquela decisão do Fachin lá em São Paulo, uma das pessoas que foi lá e visitar o Lula foi o Nelson Jobim. Então é o seguinte, é importante compreender, eu venho afirmando o seguinte, você tinha um Lula, que era o Lula aprisionado da Lava Jato, confrontando a Lava Jato, aí você tem um Lula com um discurso radical, um discurso duro, certo? E muitas vezes agressivo, que é aquele discurso da saída dele aqui da Polícia Federal, o Lula sitiado pelos processos, né? E você tem um outro Lula a partir do instante que o Supremo o libera das condenações, né? E coloca a situação processual dele bem administrável, né? E com condições de concorrer. O Lula deixa de ter motivo para ter aquele discurso do período da prisão, né? Do período da caçada da Lava Jato. Então, você volta a ter o Lula anterior, que é o cara que passou a vida inteira negociando com o patrão em mesa de negociação, né? Que na política é um negociador, fez um governo de pacificação nacional. O governo Lula foi um governo de pacificação nacional, né? Que atendeu todo mundo. Tá? Então, você volta a ter esse Lula, que é o Lula social-democrata. Né? O Lula social-democrata. Aliás, eu costumo dizer o seguinte... Lulinha, paz e amor, né? O Lula, em 1982, num debate, perguntaram, você é socialista ou social-democrata? Ele respondeu, nenhum nem outro, sou torneiro mecânico. É isso aí. É famoso. Então, e agora é o seguinte, ele está bem à vista que ele vai operar o quanto possível, certo? Esse encontro com o Fernando Henrique, eu acho que isso é simbólico para preparar o espírito da tropa, né? Porque a tropa estava acostumada com o Lula xingando o Moro, xingando o Dallagnol, xingando todo mundo, e agora o Lula conversando com o Fernando Henrique. Então, esse encontro é simbólico, sinaliza esse rumo, certo? Ele vai tentar costurar uma frente, né? Não digo que vai ter aliança formal, mas uma frente
que tenha como inimigo número um, o objetivo número um a ser abatido, o Bolsonaro. Mas, Né? Luciana, você acha que isso é viável, essa frente ampla que vai de Fernando Henrique até a CUT, a MST, etc.? Eu acho que no primeiro turno eu acho difícil, mas eu acho que o Fernando Henrique já está um pouco sinalizando, é para o segundo turno mesmo. Eu acho que, ou seja, a ideia porque o Rocha falou bastante da perspectiva do PT, né, da esquerda, se você pegar da perspectiva do centro para a direita, esse encontro tem uma ideia de reduzir o anti-Lula, ou seja, a rejeição ao Lula, a rejeição ao PT, ele é simbólico dessa maneira, né? Quando o Fernando Henrique se encontra e eles tiram aquela foto, é muito dessa maneira. Eu acredito mais numa força, numa união no segundo turno, né? Que isso o Fernando Henrique já deixou muito claro, e acho que esse pode ser um denominador comum, nem todos entre o PSDB, porque, como bem o Alberto falou, você tem nos quadros do PSDB alguns deputados e senadores próximos ao Bolsonaro, né? Mas, de toda forma, eu acho que é uma sinalização importante. Mas no primeiro turno, eu acho que deve ter ainda alguma candidatura, se não do PSDB, outra. Mas o Dória tá... Eu acho que o Dória está mais próximo do Lula do que do Bolsonaro, não? O Dória, ele fez aquele Bolsodória e depois, resolveu criticar o Bolsonaro, não tem como voltar mais. Então, como é que ficaria o Dória? Como é que ficaria o Dória no segundo turno? Apoiaria o Lula ou apoiaria o Bolsonaro? Eu acho que hoje, mais, assim, não seria, eu acho que ele não seria tão próximo quanto o Fernando Henrique está sendo do Lula, né, ficaria um pouco mais distante, mas eu acho que ele cairia mais para o Lula do que, pelo menos pelo discurso que ele está tendo agora, né, do que contra o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje é o grande inimigo, até para ele se posicionar do Dória. Mas eu também acho que ele não chegaria a tirar foto fazendo assim. Agora... Não, eu não imagino uma frente no primeiro turno, não. Eu acho que o que eu imagino é um pacto de não agressão, certo? O que eu imagino é um pacto de criar facilidades nas alianças regionais, locais, todas elas voltadas no sentido de derrotar o Bolsonaro, certo? Eu acredito nesse movimento já no primeiro turno. Agora, a frente mesmo ampla, ela se dá no segundo turno. Aí você arrisca ter Fernando Henrique no palanque de Lula no segundo turno, o PSDB, né? Eu acho que isso vai ser muito facilitado. Eu tenho então, dito o Dória, em Rocha, você acha que o Dória no segundo turno subiria no palanque do Lula? Não, mas aí depende como vai ser São Paulo, né? Depende de como vai, tem que ver se ele vai estar no segundo. Agora, se ele for para o segundo turno, por exemplo, contra um candidato bolsonarista de direita, não tenha dúvida, vai estar todo mundo no palco no palanque do Dória para derrotar o cara do Bolsonaro. Eu acho que é isso que está se avizinhando, entendeu? Eu tenho dito o seguinte, que há um fator que aconteceu agora, e as pessoas de esquerda tendem a relativizar e minimizar isso, que é a eleição do Biden nos Estados Unidos. Não muda muito a nossa vida na questão econômica, na nossa vida, porque os americanos cuidam deles. Mas há um fator que é o seguinte, o programa econômico do Biden, ele desautoriza os programas liberais que estão sendo imprimidos, por exemplo, na América Latina, na África, certo? Esse programa do Biden é um aliado. O Lula, por exemplo, vai pegar esse programa do Biden e vai para as ruas defender o programa, dizendo, estão fazendo isso nos Estados Unidos, vamos fazer aqui também. Certo? Então não vai ter ninguém dizendo que o Lula é um extremo, é um esquerdista, porque o programa que ele vai estar defendendo vai ser semelhante ao do Biden. Entendeu? Isso é um baita do instrumento. Isso facilita por quê? Porque aproxima a discussão, aproxima os setores progressistas do PSDB, né? Todo o setor progressista não petista, tudo isso facilita. Olha só, a gente raramente fala isso, né? O nosso ponto de vista é um ponto de vista contra o governo Bolsonaro, mas a gente nunca já exagera no tom, exagera na tintura, né? Mas olha, esse encontro do Lula e Fernando Henrique, vamos admitir, né? O Eustáquio,
Luciana, Rocha, né? Cara, o governo Bolsonaro é uma esculhambação completa. Completa. A gente nunca fala nesse tom aqui, mas é uma zona, quer dizer, um ministro do meio ambiente que destrói o meio ambiente, um cara da Fundação Palmares que é a favor do racismo. Quer dizer, é tudo uma bagunça, entendeu? Aí o Centrão vai lá e faz um orçamento secreto. Ele disse que, sabe, quer dizer, aí Fernando Henrique e Lula olham para aquilo, quer dizer, pessoas racionais, de um nível elevado. Nós aqui, eu imagino que a nossa audiência toda, você fica... Como é que você vai apoiar um negócio desse, né? Não se trata de apoiar, tinha gente que dizia na época, eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Paulo Guedes. Nem reformas liberais o governo faz. Essa privatização da Eletrobras, o mercado viu mal visto, porque não foi uma privatização clássica. Né? O Golden Share ficou com o governo, fica minoritário nas ações, só que vai ter que aumentar a conta para investir em coisas ineficientes, então não tem nada a ver com um programa de privatização liberal, quer dizer. Então, é tudo uma zona, uma bagunça. O Brasil chegou, a figura de Bolsonaro, a ausência de política, a saúde, CPI, Pazuello, as mentiradas de Pazuello. Então, você está num terreno de bagunça. Todas as políticas públicas, né, não tem uma política pública. Qual é a política pública de Bolsonaro? Em qual direção? Para quê? Não existe. E aí, é claro que isso motiva o encontro Lula-Fernando Henrique. Tem um denominador comum muito grande que une aí 70%, né? Não é pouca coisa, esse respeito e essa adesão às instituições democráticas. Isso tudo incomoda quem está vendo, né? Sabe um depoimento que me chamou muito a atenção, inclusive em relação a isso, na CPI, foi o depoimento do senador Otto Alencar. Quando o senador Otto Alencar diz o seguinte: olha, presidente, o presidente não foi a um hospital segurar a mão de uma pessoa e dizer, olha, eu vou lutar para você. O senador Otto Alencar, que tem um controle enorme da política na Bahia, com o apoio de vários prefeitos e tudo mais, é um político tradicional, que sabe como você faz política e tudo mais. Então, ou seja, incomoda a classe política a maneira como a postura que o Bolsonaro adota em relação ao momento de crise, em relação aos seus eleitores, aos cidadãos e tudo mais. Então, existe um denominador comum muito grande aí que une os 70%, independente de qual partido seja. Luciana, eu sei que o Eustáquio quer falar ali, o Rocha também, mas, Luciana, você falou esse negócio muito importante, eu vi essa pergunta do Otto Alencar. O presidente não visitou um hospital, me lembro, Boris Johnson, as pessoas avaliam errado o Boris Johnson, dizem que é um Trump do Reino Unido, não é, ele não tem nada a ver com Trump, um cara formado em Oxford, é outro nível, tá? Boris Johnson, ele fez demagogia no início da Covid, ele ia sem máscara nos hospitais cumprimentar as pessoas, tanto é que pegou e quase morreu, né? Mas ele estava mostrando solidariedade ali, demagogicamente, de forma... Mas ele não abandonou a população inglesa, não abandonou a população do Reino Unido. Eu acho, Alberto, que isso aí é um dos motivos que afasta o voto católico, por exemplo. Porque o Bolsonaro não tem nem empatia, nem compaixão. Né? Assim, toda, vamos dizer assim, o ensinamento básico da Igreja Católica, o Bolsonaro... Porque, assim, o Bolsonaro é pan-cristão, né? Porque ele diz que ele é católico, mas ele tem boa relação com os evangélicos e tal. Só que tudo que ele fez na pandemia é tudo contrário do discurso católico, né, do país. Então, isso contribui muito. E eu acho que a CPI da pandemia ela está mostrando os erros do governo, né? E a gente está indo para a terceira onda. Né? Os dados aí mostram aí dos últimos 15, 20 dias que o número de casos está subindo. Araraquara está fechando, fazendo um outro lockdown. Eu estou aqui pertinho, eu estou em São José do Rio Preto. Então, assim, São Paulo, várias cidades e várias regiões de São Paulo, a coisa está saindo do controle. A cepa, a mutação indiana já chegou no Brasil, né? E a CPI mostrou a ineficiência do governo, a incapacidade do governo, os erros do governo. Então, isso é muito forte do que está acontecendo. Eu acho assim que não só
a questão econômica, né, tá degringolando, mas também toda essa gestão da pandemia está deixando claro para a população os erros do governo. E isso aí não tem volta. Eu acho que o desgaste do governo vai ser cada vez maior. Esse eleitor que saiu do regular na avaliação do governo Bolsonaro e foi para o péssimo, para o ruim, ele não volta mais, né? A pesquisa do Datafolha trouxe um dado interessante. 17% das pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro turno, em 2018, estão dizendo agora que vão votar no Lula. Então, a situação do Bolsonaro é muito ruim. E só piora. A agressividade com que ele reagiu ao encontro do Lula com o Fernando Henrique é uma coisa maluca, né? Então, é um ladrão com vice de vagabundo. A declaração que ele deu. Sabe, isso aí não precisa ser católico para sair correndo. Entendeu? Qualquer um sai correndo. Você sabe como isso bate nas pesquisas qualitativas? As pessoas dizem, o brasileiro não gosta desse excesso de conflito, essa brigalhada, né? Então as pessoas dizem, olha, ele fica brigando demais e não cuida dos problemas do país. É assim que a pessoa vocaliza. É bem interessante, é uma maneira muito simplória, muito pragmática, muito direta. Em vez de ele se preocupar com os problemas do país, ele está aí, fica o dia inteiro falando mal dos outros, brigando. Sabe uma coisa? Esse cara não funciona, não. Né? É basicamente assim que as pessoas vocalizam. E veja, é muito sábia essa vocalização. Essa racionalização é muito sábia. E porque reproduz um pouco mais ou menos o que nós estamos vendo mesmo, né? Em termos da realidade. Uma coisa também, um outro ponto que me chamou a atenção da CPI e que tem a ver um pouco com esse vínculo, né, entre o que acontece em Brasília e o que acontece no meio do povo, né, foi essa questão, muito tem se falado essa coisa da pós-verdade, né, que isso tem uma realidade muito grande. E me chamou muita atenção aquele senador, como é que é o senador da CPI, que é o chefe deles, Marco Rogério, mostrar um vídeo, né, em que mostrava o depoimento dos governadores falando sobre a cloroquina, sem falar a data que havia sido colocada aquela manifestação dos governadores, que era antes da OMS dizer que a cloroquina não tinha efeito, questionando o efeito da cloroquina. Isso é muito interessante pelo seguinte, essa rede funciona muito assim, né? Funciona muito, eu tenho acompanhado nos últimos dias, eles colocam a informação, só que a informação a data não é aquela data. Então, parece que entra esse problema. Por exemplo, na rede bolsonarista, depois da pesquisa da Datafolha, apareceu muito uma pesquisa da Paraná Pesquisa, né, mostrando Bolsonaro com mais de 60% em todos os estados. E aí, se você olha em cima, está dizendo assim, essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Ou seja, se ela foi registrada na Justiça Eleitoral, ela tem a ver com o momento da eleição, e não com esse momento de agora. Mas aí entra uma coisa interessante, né? Porque e aí a gente pode pensar também nesse vídeo que a mesma postura da rede e do senador na CPI, ou seja, disseminando informação que não é da data correspondente, que não é do momento. Então, é aquela coisa da pós-verdade, né? Ou seja, você joga tudo, a desinformação, e fica por isso mesmo. Então, assim... Luciano, o senador Marcos Rogério defendeu aquele tratamento precoce. E no mesmo dia, o DEM, pelo Twitter, soltou uma nota oficial dizendo que o DEM não defendia isso, que o partido não defendia isso, ou seja, desautorizando a fala do senador. Então, assim, o Brasil está numa situação de bagunça completa. O Bolsonaro gera bagunça o tempo inteiro. Uma esculhambação. De novo, ele não tem política pública para nada. Você conversa com as pessoas em Brasília, sei lá, a ministra Tereza Cristina, do Agro, talvez tenha um caminho, né, política, o Tarcísio Freitas, da infraestrutura, mas quem mais? Não tem. O ministro da Educação faz o quê? Quais são as propostas educacionais para o Brasil? Bom, uma proposta educacional conservadora. Cadê? Não tem.
O Alberto nem briga pela educação, o orçamento para a educação básica, super cortado na educação básica, o orçamento da universidade com o mesmo valor de 2004, ou seja, quanto tinha a metade dos alunos que você tem hoje. Então, você tem ministros que não brigam por orçamento para sua pasta. É uma coisa muito... Você falou do Otto Alencar, eu vi, tem um videozinho cortado, eu até tuitei isso, do Otto Alencar perguntando para o Pazuello o que ele sabia do Covid. Não sei se vocês viram isso. Quando foi a primeira vez que teve o vírus Covid? O que o vírus... Conhecimentos básicos. E o Pazuello ali ficou meio irritado, dizendo que ele não tinha que saber nada daquilo. Eu fico pensando, algumas coisas talvez ele não tivesse que saber, mas você se torna ministro no meio de uma pandemia, você senta na frente e traz alguém aí que vai me dar todas as informações sobre o Covid, eu quero saber. Você põe 2 ou 3 pessoas que vão te dizer tudo sobre o Covid. Ele nunca se deu ao trabalho de fazer isto. É um bando de despreparado. O governo, a começar pelo presidente da República, eles improvisam o tempo inteiro. Eles não têm planejamento, não têm projeto, não têm programas, eles são só reativos. Eles reagem aos problemas, entendeu? Isso não tem chance de dar certo, não tem a menor possibilidade de dar certo. Por isso é que esse caminho aí de conversar, de conciliar, eu digo o seguinte, que o Brasil precisa, os setores progressistas, os democratas brasileiros, precisam fazer um pacto de defesa do Pacto Constitucional de 88, né, que é o que inaugurou a democracia no Brasil, que é o que trouxe esse período mais longevo de democracia que nós temos na história do país. Isso precisa ser defendido, entendeu? Então, eu acho que esse encontro do Lula com o Fernando Henrique, a declaração do Aloysio Ferreira Nunes, que é importantíssima, a figura de proa do PSDB, o cara é um sujeito que lidera o PSDB, né, que tem um passado progressista e é do campo progressista. Eu acho que isso aí é o sinal de que as pessoas entenderam que não dá para correr risco, não dá para brincar, e vamos tirar o Bolsonaro em 2022. Ô, Eustáquio, você sabe, eu vou fazer uma provocação a você, Eustáquio. Isso, para mim, é razão de otimismo. Né? Não, você... A desgraça está tão grande que o Bolsonaro vai perder. Não. Olha só, nós vimos... Veja só, lamento ter que falar isso, Dilma não era preparada para ser presidente. Tá? Ficou 6 anos no poder. E teve Temer lá, o interregno. Bolsonaro não é preparado para ser presidente. Cara, o país resiste, o país está de pé. As instituições estão de pé. Isso mostra, né, como o país construiu instituições sólidas e como nós temos uma elite responsável. Uma elite que cometeu muitos erros, como todo lugar do mundo. Olha, a França, as pessoas falam do Brasil... A França está lá, aquela Marine Le Pen está liderando as pesquisas. Né? A França escanteou os 2 partidos tradicionais que disputavam as eleições presidenciais, o Partido Socialista e os gaullistas, os republicanos. E ninguém se permite dizer, olha que bagunça virou a França. O Brasil não chegou nesse ponto. A grande bagunça do Brasil, que eu sempre me bato, é a quantidade de partidos políticos. Mas isso, se não mudarem a atual legislação, será resolvido. Né? Agora, isso... Roberto, eu sempre concordei. Quando você fala que as instituições estão funcionando, eu sempre concordei. Só que eu acrescento uma frase além da sua, que é funcionando mal e porcamente. Não, mas sabe o que é? Mas aí eu fui educado. Luciana sabe disso, ela também... Pensamento conservador, Edmund Burke, né, que faz uma bela caracterização das instituições. Quando nós julgamos a instituição, não estou falando você, Eustáquio, eu também, eu sou um crítico de várias coisas do judiciário, o Rocha sabe disso. Mas eu faço essas críticas para o debate. Vamos supor que a reforma que eu almejo para o judiciário fosse feita. Será que iria melhorar? Eu não sei. A gente gostaria que as instituições funcionassem de uma maneira diferente da que elas funcionam, mas é a nossa visão individual, nesse sentido egoísta. Né? O que nós aprendemos com o pensamento conservador, Burke, todos os seus escritos sobre as instituições, é que as instituições são coisas coletivas. O saber depositado nas instituições é um saber coletivo.
Então, as instituições brasileiras expressam o que o brasileiro é. Para mudar as instituições, tem que mudar primeiro o brasileiro, pô. Não tem jeito, cara. Não, Roberto, o que eu fico preocupado é o seguinte, é que o Brasil, se você pegar os dados econômicos, nós temos uma renda per capita menor do que 2010. Né? A fome, quer dizer, toda essa questão, eu concordo com você, no longo prazo, o Brasil melhorou muito, né? Há 150 anos a gente tinha escravidão, a desigualdade era maior, é um país rural, sem estrutura, 90%, mais de 90% era analfabeto. Então, se você pegar o Brasil hoje, é muito melhor. Isso não, eu concordo plenamente com isso. A questão que eu falo é assim, e daí? O século XXI, ele vai continuar progredindo igual o século XX? Quer dizer, essa última década foi muito ruim para o Brasil, né? Então, assim, eu fico alegre até com o seu otimismo que a gente vai conseguir vencer essa década. Espero que eu esteja errado, que você esteja correto. Mas, assim, eu estou vendo o quê? A fome aumentando, a pobreza aumentando, a desigualdade aumentando, né? O Brasil nessa confusão. Nós estamos caminhando, Alberto, para você ter uma ideia, para ultrapassar os Estados Unidos em número absoluto de mortes da Covid, porque os Estados Unidos está com 600 mil, nós já estamos com 450. Olha só, deixa eu só fazer uma interrupção. Não sei se vocês viram, eu cheguei a tuitar, The Economist fez uma matéria de capa absolutamente contundente. Eles fizeram um modelo, é uma revista muito séria, com muitos estatísticos, né? Fizeram um modelo com 121 variáveis. Eu cheguei a mandar isso para você pelo WhatsApp, Eustáquio. Eu vi. E eles estimam, porque são 3 milhões de mortos mundiais, né, pelo Covid, eles estimam que seja o triplo, em torno de 10 milhões. E essa subnotificação, eles estimam que seja mais no hemisfério sul, né? Índia, Brasil, as Américas, eventualmente Estados Unidos, menos na Europa. É dramático isso, né? Isso que você falou é muito interessante. A subnotificação estimada por... E agora a Organização Mundial da Saúde está dizendo isso, que o número de mortos por Covid no mundo deve ser 3 vezes maior. Nunca ninguém vai saber. A realidade é que a gente não vai saber nunca, mas é provável que seja 3 vezes maior. Roberto, já que você falou do The Economist, deixa eu fazer uma propagandinha, porque eu dei uma entrevista hoje, eles estão preparando um filmezinho sobre o Bolsonaro, inclusive a questão religiosa, e eu dei uma entrevista para eles, deve sair aí, dentro de um mês, um filmezinho sobre a situação brasileira e tal. Olha, vou encher sua bola, Eustáquio, é muito difícil sair na The Economist. Muito difícil. Parabéns. Obrigado. Eu falei lá que eu sou amigo do Alberto, hein? Não sei se eles vão colocar isso aí. Você é um brincalhão, chega aí às raias até desse deboche, é um verdadeiro absurdo, só por causa do meu otimismo, viu, Eustáquio? Eu queria só colocar, porque essa fala de vocês me lembrou um pouco um outro problema que parece até um pouco fugir da história, mas que está tudo mais ou menos... Nós estamos falando dos problemas do Brasil, né? Dessa questão da doença. Gente, o problema de saneamento básico ainda é um problema muito sério no país. Isso é uma coisa inacreditável. Eu me lembro, inclusive, quando eu fui numa festa em Parintins, né, aquele evento que é belíssimo, quem tiver oportunidade deve ir, porque é fabuloso, e eu desci da embarcação e fui ao evento e voltei para a embarcação e decidi dar uma volta na cidade. Enquanto no evento eu falei, gente, isso aqui é muito pouco explorado, isso aqui tem que ser mais explorado, porque é uma festividade maravilhosa, né? E você só tem poucos dias do ano, isso tinha que ser várias vezes para incrementar o turismo e o desenvolvimento aqui. Então, sair é aquela cena que a gente vê muito no Brasil, urubu, assim, em todo o processo na rua, muita falta de saneamento básico, ou seja, você não consegue ter desenvolvimento se você não tiver um mínimo de saneamento, um mínimo de estrutura para que você possa desenvolver. Então, é muito complicado, assim, os problemas são muito grandes. Mas as instituições estão funcionando. Não, mas peraí, sem provocação, agora vocês estão falando de temas que eu vou lá e fico vendo a estatística, saneamento. Hoje, no Brasil, ele vem melhorando, é o que melhora mais lentamente.
mudamos o modelo regulatório, provavelmente a nossa audiência, a grande maioria, é contra a privatização, eu não sou, eu acho que a privatização dá abertura para o governo sair dos setores lucrativos e investir no saneamento para os setores não lucrativos, que são a população urbana mais pobre. Agora, eu quero te lembrar o seguinte, tá, Luciano? E o Eustáquio sabe disso. Né? O Eustáquio sabe disso. A maior parte desse saneamento, porque quando eu tenho na cabeça a rede geral de esgoto, tá? Rede geral de água e de esgoto, ela é praticamente inexistente ou muito pequena na área rural do Brasil. Né? Isso tem um peso gigante na estatística, mas na área rural tem fossa séptica. Entendeu? A fossa séptica, ela não deve nada a um bom esgoto. Você está falando, Luciana, nesse exemplo que você deu, de uma área urbana, semi-urbana, né, que não dá para você solucionar com fossa séptica, tá? Mas aonde você pegar, olha, as estatísticas de rede geral de saneamento em Santa Catarina são pequenas. No Japão também, por quê? Porque é muito utilizado fossa séptica. Então, a fossa séptica, ela não entra na estatística de rede geral de saneamento. Se entrasse, o nosso saneamento seria muito melhor do que esse que dizem aí. Tá? Eu só estou chamando atenção para algo que é relevante, não menospreze isso. Eustáquio sabe disso, Eustáquio, ele mexe com esses dados, IBGE, ele sabe muito bem disso. Agora, é o seguinte, aqui o Paraná tem uma companhia de saneamento fantástica, a Sanepar, e abriram para o capital privado, colocaram em bolsa de valores e tal, e o que você vê, por exemplo, os rios de Curitiba são poluídos, entendeu? Não tem cabimento isso. Então, eu acho o seguinte, privatiza, mas tem que ter uma regra. Sim, aí o problema é a regulação, né, Rocha? Só vai ter distribuição de dividendo depois que todo mundo tiver com um saneamento em casa, todo mundo tiver, e os rios estiverem aí com um grau razoável, decente de potabilidade. Esse é o problema. Os caras privatizam e vão partem para o achaque, né, achando que estão na Noruega, estão na França, estão na Alemanha e estão no Brasil. Eu moro no Flamengo e o Rio Carioca, que dá nome, né, ao gentil dos habitantes do Rio de Janeiro, é um esgoto. Ele nasce lá em cima, na Floresta da Tijuca, no meio, água limpa, né? Os Arcos da Lapa pegavam a água do Rio Carioca e levavam para o centro do Rio de Janeiro. E agora é um esgoto, mas é um esgoto. E aí tem uma estação meia boca de tratamento na beirada, antes de chegar no mar, assim, 50 metros antes de chegar no mar. Aí é impressionante, que você vê aquela água preta, suja, ela chega assim, aí ela sai cinza. Então eles dão uma meia boca ali no rio e deságua na Praia do Flamengo, entendeu? Na Baía da Guanabara. Pessoal, então, assim, isso é inadmissível. Olha, a gente derivou bastante hoje, muito interessante o nosso papo aqui, vários assuntos aí, todos eles costurados pelos problemas do Brasil, mas fomos parar em saneamento. Vamos caminhar aí para o final. Né, a gente poderia aí concluir falando um pouco da CPI, da Covid, né, mais 5 minutinhos, né, todo mundo telegráfico aí, e um pouco aí da própria Covid, da pandemia. Olha, o Alberto, aqui em Curitiba, no Paraná, parece que a coisa está preta, está ficando feia, piorou muito a questão da pandemia. Aqui tem uma iniciativa do presidente do Tribunal de Contas, o Fábio Camargo, na questão do transporte coletivo, muito interessante, né? Apesar dela ser muito resistida aqui pelo município, mas o fato é o seguinte, que nós estamos numa situação dessa, e as pessoas, na hora do rush, no ônibus, você vê o ônibus lotado, um monte de gente dentro, né? Você se você for num supermercado ou num shopping center aqui em Curitiba, ou num lugar loja que tem muita gente, na entrada tem um cara tirando a tua temperatura e te colocando álcool gel nas mãos, né? Agora, se você vai numa estação tubo de ônibus, que as pessoas têm que ficar dentro dela, não tem isso.
Né? Então, como é que você faz para controlar o Covid? Eu estou falando de Curitiba, fico imaginando como é que é Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, São Paulo. Deve ser eu hoje apelidei esses ônibus de vagão da agonia. É uma loucura. E ninguém fala desse assunto. Está lá no Supremo pautado, lá eles estão votando a iniciativa do Tribunal do Paraná e isso some, ninguém fala nada. É dinheiro federal que vem para subsidiar o transporte coletivo, o município tira dinheiro também, subsidia, e, em troca, as empresas não dão um transporte seguro na pandemia, né, para impedir a proliferação do vírus. É uma loucura. Olha, o que aconteceu? O número de casos no Brasil ele chegou a 80 mil, 75, 80 mil, a média ali em abril, né? E aí veio a Semana Santa, o pessoal fez um certo lockdown um pouquinho antes da Semana Santa, na Semana Santa e um pouquinho depois, e os números caíram para 60 mil. Né? E o número de mortes chegou a 4 mil, caiu para... A média estava em 3 mil, né? E a média caiu para 2 mil. E aí o pessoal abriu tudo, é isso que o Rocha falou. Todo lugar. No Rio de Janeiro, eu viajei, porque meu sogro faleceu esse fim de semana passado. Para eu sair do Rio de Janeiro na quinta-feira da semana passada, eu gastei 2 horas. Engarrafamento na linha vermelha inteira, Nova Iguaçu inteiro, tal, 2 horas para sair do Rio de Janeiro. Quer dizer, cadê a pandemia? Né? E aí, o que aconteceu? Essa flexibilização que aconteceu no Brasil todo, ela está permitindo já. Então, tem 15 dias, 20 dias que o número de casos está subindo. O número de mortes estava caindo, porque tem uma defasagem entre casos. Então, quando o número de casos caiu, o número de mortes vai cair lá 15, 20 dias depois. E agora já começou a subir o número de casos. E aí o número de mortes vai subir daqui 20, 30 dias. E vem o inverno. E esse ano, aí a questão climática, esse ano vai ser mais frio para o mundo inteiro. Vai ser mais frio do que 2020. Né? Então, o inverno, esse ano no Brasil, ele vai ser um pouquinho... Aí o pessoal de Curitiba, eu estou vendo até o Rocha com o paletó ali, ó, e eu estou com o blazer aqui, porque nós estamos em maio e já está mais frio. E toda doença respiratória, ela aumenta o efeito no inverno, porque a pessoa fica mais presa dentro de casa, né? Dificulta a respiração, etc. Então, nós estamos no início de uma terceira onda. Né? O que a gente não sabe é o tamanho dessa terceira onda. Né? Tomara que ele não seja muito vultosa, mas que nós já começamos a terceira onda, já começamos. Eu fico preocupada com a terceira onda, com o inverno em Curitiba, com os indianos no navio no Maranhão, né? Então, tem muita preocupação aí. E queria só falar de uma última coisa que eu achei bastante interessante também, que eu achei bastante interessante, a bancada feminina, que tem desempenhado um papel ativo na CPI, né? E está fazendo barulho, pressionando, se fazendo presente, isso também eu estou achando bastante interessante. Pessoal, tenha um bom dia, um bom fim de semana, um bom domingo. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Eustáquio. Muito obrigado, Rocha. Desculpe as brincadeiras, hein, Roberto? Isso faz parte. Tem que ter, rapaz. Tem que ter. Grande abraço a todos aí. Falou. Tchau. Um abraço.